Oi, gente. Eu sou Rosane Jerônimo, sou terapeuta educacional, né? Sou especialista na área clínica e institucional. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, docente de ensino superior, psicanalista, neuropsicopedagoga, psicomotricista. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre anamnese. A anamnese, né, é um levantamento de dados, onde você faz uma entrevista inicial com os pais, fazendo as perguntas sobre os dados pessoais, a identificação da criança ou do paciente, né? E a anamnese, a gente tem ela infantil, adulto, idoso, e temos direcionadas para a escola, né? Para a gente saber um TDAH, uma dislexia, um distúrbio na leitura, uma deficiência intelectual. E a gente direciona essa anamnese com perguntas bases, onde nós vamos analisar a queixa, né? Oferece a queixa. Então a gente faz todo um apanhado da gestação, da família, do ambiente social, escolar e os ambientes onde a criança venha estar apresentando essas falhas. Então a gente faz um levantamento todo desses dados, né? Nome do pai, da mãe, idade, data de nascimento, contato dos pais. Você vai perguntar um pouco sobre a vida dos pais, como é que foi essa gestação, esse conhecimento, essa aquisição dessa gestação, desse período, né, gestacional dela. Vai verificar os familiares, quem vive com essa criança, quem convive com ela, quem é que está ali naquele momento, e os pais, o estado civil dos pais, como é que é a situação religiosa familiar dessa criança. Então, existem vários dados que tem que acompanhar essa criança nessa anamnese e descrever essa situação familiar de modo que seja do lado paterno e do lado materno, né? Porque às vezes as pessoas se casam de novo, aí tem irmãos de um lado, irmãos do outro. Então, descrever essa realidade da criança, onde como ela vive. E a religião familiar, ela não é para você saber nem questionar nada, não é isso. É você saber que tipo de crença essa criança tem, né? Para você não utilizar uma intervenção errônea. E também para você saber que tipo de crença é passado para essa criança ou se não é passado nenhuma. Eu já entrevistei pais que falaram que não acreditam em Deus, que não falam nada para a criança. Então, assim, é muito, muito complexo isso, porque o pai ou a mãe tem que passar um ensino religioso em casa. A religião não é você perguntar sobre a doutrina de cada igreja, assembleia, quase que não saiu, de alguma assembleia que ele esteja participando. Não é isso. Não é nenhuma congregação, não é nada. É a empatia ao próximo, o respeito ao próximo, o amor ao próximo. É a civilização vivendo num ambiente. Então, assim, às vezes eu pego pais de crianças de 3 anos que nunca falaram nada para essa criança. Nunca ensinaram ela a agradecer, a ser grata, a ter gratidão. Porque essas ações são diferenciadas em alguns aspectos. Então, às vezes, o pai ensina a criança a agradecer, mas a não ter gratidão. Então, respeito ao próximo, ensina a respeitar os familiares e o próximo fora da família. Não ensina. Não ensina a respeitar ele nos ambientes que ele está, as adequações que tem que ser feitas. Então, você vê roupa inadequada, comportamento inadequado, linguajar inadequado, tudo isso é educação de casa, educação dos pais. Então, quando os pais omitem essa religiosidade, gente, tá ruim hoje. Quando eles omitem essa parte, cresce uma falha na criança tão grande, a criança busca respostas, e quando ela busca respostas, ela vai buscar erroneamente e com cunho de discriminação também. Esses pais podem dar a essa criança a ausência e proporção
de que ela vai ser uma intolerante religiosa, porque ele não ensinou o que é esse ato, né, ao próximo. Então, assim, é bom você tocar nesse assunto para você ver que tipo de criança você está lidando e respeitando. Muitos falam assim, não tenho religião. Não tem religião, mas o que você fala sobre, né? Então, a gente tem o histórico de vida dessa criança, toda etapa, né? A período, nossa, falando tanto, né? Todo o período gestacional da mãe, o pré-natal dela, como é que foi essa gravidez, como evoluiu essa gravidez, se ela estava satisfeita, se ela estava preparada, se ela não estava, qual é o número gestacional que ela está tendo no momento, que ela teve, né, quando teve o paciente que a gente vai pegar, se ela teve aborto, se ela utilizou algum tipo de vício durante a gravidez, se ela, qual a idade ela tinha na época, né, e se essa gravidez foi desejada, né, como é que foi o parto, o apigar dessa criança ao nascer, como é que foi, os primeiros momentos dessa criança. O apigar vem no cartão de vacina, né, onde tem as informações neonatais, tá? E aí a gente busca informações ali de todo o procedimento que foi feito com a criança. Testes que foram feitos, a nota do apigar, a primeira nota, a segunda nota, que é muito importante. Exames que foram realizados, né, olho, orelha, língua, síndrome, o que ela foi feito? E condições desse nascimento, qual foi a condição dessa natureza? Parto natural? Ou parto cesáreo? Ou um parto forçado? Então, assim, como que essa criança saiu de barriga, de cabeça, de ombro, né, de bumbum? Então, existem várias especulações durante o nascimento dessa criança. E as primeiras reações dessa criança, como é que foi esse neurodesenvolvimento dela? Como é que foi essa psicomotricidade nos primeiros momentos de vida dela? Ela chorou? Ficou vermelha, roxa? Teve problemas? O que aconteceu? Como foi a alta dessa criança? Como que ela mamou? Como que ela dormiu? Ela se alimentou? Ela chorou? Ela teve algum problema naquele momento hospitalar dela? Essa alta dela foi uma alta tranquila? Então, como é que foi esse clima de receber a criança em casa, né? Como é que foram os primeiros reflexos dela, o sorriso, equilíbrio do pescoço? Como é que foi o desenvolvimento da alimentação dela? Foi natural? Foi artificial? Ela aceitou bem? Não aceitou? Quanto tempo ela passou, né, nessa assimilação e acomodação para ter uma afetividade, para ter uma troca com a mãe, para ter uma ligação forte? E o peito? Quanto tempo ela mamou o peito? Porque isso tudo ajuda na articulação da fala, no futuro dela, né? Um próximo passo do desenvolvimento dela. Então, assim, como é que foi o desmame dela? Quanto tempo ela ficou na mamadeira? Ela utilizou bico? Não utilizou? Como é que foi isso? Como é que era dado essa alimentação? Ela teve que se alimentar com alimento salgado nos primeiros meses, 3 meses. Às vezes a criança tem que ser alimentada porque ela não consegue ingerir. Foi processado? Não foi? Como é que foi essa alimentação inserida nessa criança? Como é que foi a prática dessa deglutição dela? Como é que foi isso? Então, como é que foi o aceite dela? Como é que foi? Foi bom? Foi ruim? Qual foi a atitude dos pais? O que eles fizeram? Como é que é a alimentação atual? Como é que é o apetite dessa criança? Ela é supervisionada para comer? Ou ela come aleatoriamente na hora que ela quer? Como é que é? Como que ela saiu das fraldas? Como que ela engatinhou? Como é que foi o desenvolvimento dela psicomotor? Então, são itens que você precisa saber. A dentição dela, qual foi a época, qual foi a reação, quando foi a primeira dentição, se ela já está na dentição permanente, se está nascendo, se não está. Então, você vai passar para a parte dela de desenvolvimento, a evolução psicomotora dela, onde você vai ver as idades que ela praticou as ações. Sentou, andou, quantos meses engatinhou. Quando a gente pergunta isso, o pai fala que foi tudo normal, mas não, mas você tem que ter detalhes, não é para escrever normal. Normal não existe. Existe o modo que a criança criou, inventou e foi lá fazer.
Então você tem que perguntar se foi de 4, se não foi, se botou o cotovelo, o joelho no chão, se teve uma garra boa, se não teve, se teve flexibilidade, se teve um tônus firme, se teve uma perna arcada para andar, se ela caía muito, se ela caía e levantava sozinha, se ela caía e ficava esperando, chorando, se ela queria que os outros levantassem, se ela logo foi se arrastejando, rolando e ficando de 4 para engatinhar, depois ficou em pé e foi no sofá andando para lá e para cá, mexendo nas coisas, ia sozinha, não ficava chorando, era criança mais autônoma, né? Que ela tinha essa autonomia de prosseguir da onde ela parava, ela chorava e depois levantava e ia embora, partia. Que atitude os pais tiveram para estimular essa criança a andar, a falar? Como é que era esse período da andança dela? Teve estimulação? Ela foi para o andador? Ultimamente criticam o andador, porque estão botando as crianças 5 meses, 10 meses, 5 meses. 5 meses, 10 meses. Com 10 meses a criança já está com as pernas fortificadas para andar, né? E aí tem pai e mãe que bota com 5 meses, 6 meses no andador e larga lá, né? A criança fica para lá e para cá e isso causa um prejuízo. Então, como é que ela aprendeu a andar? Ela sentia segurança? Como é que foi a evolução dos movimentos dela para segurar, para rabiscar, pegar brinquedos? Como é que foi? Você diria que essa criança é estabanada, é agitada, ela brinca com segurança, tem medo de brincar com outras pessoas, outras crianças? E a fala dela? Como é que foi a linguagem? Aí você vai ver a aquisição da linguagem. A aquisição da linguagem, como é que foi as primeiras palavras? O que ela fez? Ela balbuciou, né? Aquelas frases, mamá, papá, bobó, bebê, naná, neném, né? E lá, ela tinha o quê? 5, 6 meses, ela começou com esse balbucio. Que idade ela foi falar corretamente? Quando ela tinha 1 ano, ela começou a falar e dava para compreender? Ou com 2 anos? Ou ela não fala ainda? Ela tem 3 anos, não fala, gente? Pelo amor de Deus, sinaliza isso. Sinaliza rápido, fono, depressa, imediatamente, porque é necessário. Tem alguma coisa errada aí. Então, falavam para ela erroneamente ou falavam para ela palavras corretas para ela aprender a falar. Se você ensinar uma palavra, você tem que ensinar corretamente. É bonitinho falar bobó, bobô, é mamá, papá, mas você tem que ensinar, é o papai, é a mamãe, é a água, enfim, todas as palavras que as crianças falam, que é muito bonitinho, a gente pode achar até graça, mas a gente tem que falar para ela corretamente, porque ela imita. A criança imita o adulto. Então, ela começa a ver os movimentos, ela começa a ver tudo e ela começa a agir imitando. E aí, ela apresentou mutismo? Ela tem seleção para falar em lugares? Você tem que analisar isso também. Ela tem algum atraso na linguagem? Ela consegue contar uma história com os fatos, onde tem o começo, meio e fim? Ela tem defeito nessa linguagem? Ela tem gagueira sistemática ou ocasional? Como é que é essa gagueira? Aí você vai ver a parte da lateralidade dela. Como é que são os movimentos coordenados dela? De pé, de mão, qual é a dominância dela lateral? Qual é o olho? Quando que ela controlou os esfíncteres? Qual foi a época? Como é que foi esse processo do desfraude? Ela tem enurese, ela tem problemas que persistem ainda. Como é que é essa criança? O que os pais fazem mediante esse problema? Tem pessoas de 18 anos e tem aí encorprese, enurese. Os pais não sabem nem o que fazer, né? Então, qual a atitude dos pais nesse problema? Você tem que perguntar o que os pais fazem para ajudar. Sempre você tem que perguntar o que os pais fazem para ajudar. Os tiques e hábitos especiais de chupeta, chupar dedo, roer unha, chorar toda hora. Tem criança que não fala, chora. Então não é um choro assim, né? Ou ela se derrama no chão. Né? Então assim, ela tem hábito de furtar coisas, de mentir. Ela dorme quantas horas por dia? Mais de 8, menos de 8? Dorme bem? Tem um sono agitado? Ela abre os olhos dormindo? Ela é sonâmbula? Se movimenta muito os braços e as pernas à noite? Tem pesadelos? Dorme sozinho ou acompanhado? Dorme no quarto compartilhado? Como é que é essa vida dessa criança?
Então, assim, essa anamnese é longa, é extensa. Você tem todo um processo para conversar com os pais. Tem medo de dormir sozinho? Qual é a reação dos pais com esse medo? O que eles fazem? Quando ele dorme, ele range dente? Então, assim, você vê qual atitude que os pais fazem para separar essa criança se dorme junto. Qual a reação da criança, né? Essa separação, aceita ou não aceita? Tá ainda naquele processo? A cama dela é individual? É no mesmo quarto? Como é que é esse compartilhamento? Ela dorme com alguém na cama dela? Ou dorme sozinha? Ou dorme no mesmo quarto? Você tem que perguntar todos esses detalhes. Então, assim, ela apresenta terror noturno? Ela apresenta hábitos especiais com querer algum brinquedo para dormir, só dorme com aquilo, quer daquele jeito, quer aquela rotina para dormir, tem aquele apego. E você tem que saber também sobre doenças, tratamentos, complicações que sejam normais e incomuns. Porque acontecem em várias etapas da nossa idade. Quando são comuns, são aquelas doenças que criança pega, sarampo, catapora, cachumba, coqueluche. Você vai fazer uma anotação sobre essas. E outras doenças, que são algumas verminoses, febres, convulsões, dor de ouvido, enfim, essas coisinhas assim, a anamnese vem tudo pontuar. Ou se ela precisou fazer uso de medicamento porque ela tem algum problema mais grave, que precisa de acompanhamento, ou então se ela fez cirurgia, se ela precisou fazer elétrico, raio-x, e se ela fez essas internações, operações, para que são? Se ela possui deficiência física, se ela faz atividade para essa deficiência física, qual a atitude dos pais para ajudar a criança nisso? Se a criança tem idade de ficar perguntando coisas sobre sexualidade, como é feito isso, como foi apresentado, se ela pratica masturbação, se ela tem um nível de conhecimento sexual, se ela recebe educação sexual, se ela tem uma recreação boa, se ela tem hábitos de higiene, se ela toma banho todo dia, se ela tem um asseio no corpo dela, se ela lava as mãos com frequência, se ela tem manias, né? E aí você vai também perguntar dados da escola, para obter esses dados da escola, a escolaridade dela, como que é essa turma dela, você vai fazer essa entrevista, você vai ver como é que a escola avalia, como é o relacionamento com o professor, como que a criança se sente na presença da professora, na escola, se a criança é reprimida, se a criança foi encaminhada por alguém, se não foi, qual é a disciplina que ela tem dificuldade, que metodologia de ensino o professor utiliza, a escola utiliza, que idade ela entrou na escola, se ela frequentou a educação infantil, como é que foi a mãe com essa quebra com a criança, né? Esse corte com a criança para ir para a escola. Como é que foi? Interrompeu alguma vez os estudos, mudou de escola, reprovou, que percepção que ela tem da escola, ela gosta, ela vai com frequência ou ela não vai, ela é preocupada com o material escolar dela, ela vai bem na escola, ela gosta de estudar, relata um histórico escolar, manda, né, o arquivo, eu mando para a escola alguns que são triagens da criança sobre o desenvolvimento. Por exemplo, eu mando aqui, ó, avaliação diagnóstica da sala de aula, ou do AE ou da sala de aula. Então, aqui tem um apanhado enorme sobre a linguagem, a comunicação, a leitura, a escrita, a concentração, a memória, a coordenação, a psicomotricidade, a matemática, os movimentos de artes e a memória. Então, eu mando isso aqui para a escola, tá? Eu vendo isso aqui, eu vendo esses documentos aqui. Eu mando para a escola também o desenvolvimento do questionário institucional, que eu também tenho uma tabela, mando direcionado também para o aluno na sala de aula, desenvolvimento motor dele, o desenvolvimento na sala de aula, o comportamento dele na sala de aula, as habilidades que ele tem para a linguagem, para a matemática. Então, assim, eu coloco bastante coisa. Tem outros arquivos também que eu mando para a escola, das capacidades, né, das habilidades, capacidades básicas que essa criança tem para a educação infantil, tem para o ensino fundamental, tem uma estruturação, tem para aquelas matérias que a criança mais velha tem separadamente.
Então, assim, eu verifico todo esse problema da criança. Eu percebo nela, eu faço esse histórico escolar. Depois eu vejo as dificuldades que ela apresenta na escrita, no cálculo, na leitura e outras, né? Tem várias coisas. E aí eu pergunto esses aspectos todos. Na anamnese também tem alguns pontos para linguagem, para linguagem escrita e para linguagem, e tem os dados da família. Como que essa família vive? Como é que é a disciplina aplicada nessa criança? Qual a frequência de castigo? Qual a metodologia eles utilizam para o castigo, né? Qual o objetivo do castigo? Qual a atitude dos pais? Se a criança faz chantagem emocional, se os pais brigam na frente da criança, se os pais chamam a atenção na frente da criança, corrigem ela na frente dos outros, quer dizer, qual o critério que a família utiliza, se a família vive na harmonia ou se a família tem ambientes que são conturbados, se ela apresenta isolamento social, se ela tem ciúme ou inveja de alguém, se ela demonstra alegria de estar em casa, se ela brinca com os filhos, se brinca com os filhos, se os pais costumam brincar com os filhos, se ela brinca com outras crianças e se ela conhece o status da família, se ela tem a realidade da família, se ela se interessa pelos acontecimentos familiares, qual a atitude dela perante um dinheiro, porque as crianças sempre ganham um dinheirinho, qual a atitude dos pais em relação a uma mesada, como é que é realizado isso? Então, você tem que ver todo esse histórico também. A avaliação da criança, a percepção dela mesma, dela, da família, do futuro dela, da relação dos brinquedos, que brinquedo que ela tem, como que é o acesso dela à internet, como é que é o acesso dela a livros, como é que é o acesso dela à alimentação, como é que é a vida social dessa criança, a vida afetiva dela, familiar, as amizades, o círculo de convivência. Nossa, hoje tá brabo. Como é que essa criança tem essa percepção toda da sociedade? Como é que ela vê? E que habilidades não acadêmicas ela possui? Tipos de brincadeira, esporte, o que ela costuma utilizar de instrumento para estar brincando e desenvolvendo as habilidades, né? Fora da escola. E mais assim a gente vai conversando, vai fazendo todo. Eu gosto de botar nas fichas, que aí nas fichas eu costumo colocar mais detalhes que os pais vão falando. Então, assim, isso é a base de uma anamnese, né? E para você ter uma anamnese mais específica, para você fazer para o TDAH, para uma queixa específica, aí você vai inserir a parte de cada dificuldade, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a montar a anamnese de vocês, a entender, tá? E se quiser um curso de anamnese, é só você vir fazer comigo, que eu te dou as manhas da anamnese, você pega os arquivos com as determinações, tá? E porque tem anamnese que tem 10 páginas, tem anamnese que tem 6, 7, 8, acho que a minha tem, sei lá, 8, 6, 7. Mas assim, a minha é básica, né? A minha é pra ter um pontinho de cada uma. E quando eu quero mais, eu pego a anamnese determinada para aquela dificuldade. Quando eu analiso a criança, eu faço o processo todo de cronograma dela, da avaliação, eu vejo, então eu preparo uma anamnese determinante para aquele aspecto que eu quero saber e mando para a escola, mando a anamnese para o professor, eu peço o perfil do aluno, eu peço avaliação das capacidades básicas, como eu falei, eu mando essa sondagem inicial que o professor vai me dar, geralmente as escolas fazem uma sondagem inicial e agora eles já estão com o resultado, e aí ele pode me responder essa. Eu mando o ETDH do professor para os pais, faço com a criança. Eu peço uma avaliação sobre os conteúdos aplicados, né, para ciências, matemática, quando é criança que tem não seja da educação infantil, para educação infantil uma coisa, para o fundamental é outra, tá? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem arquivos institucional, eu tenho pacotes, tá, que eu vendo, tá com preço bom, tem bastante coisa, e aí a gente segue aí com mais orientações
E vamos ajudando esse povo, e vamos ver o que dá para fazer, e vamos aí profissionais. Curte, compartilha. Gostou do vídeo, mesmo com os gaguejos e os erros, e os né? Então, mas isso é coisa da gente, mania, nós somos seres humanos, somos suscetíveis a erros, estamos aqui e às vezes recebo relatos, ao invés de prestar atenção no conteúdo, presta atenção na minha dicção, presta atenção no que eu estou fazendo, na cor do cabelo, na cor da unha, no movimento. Então, assim, tudo isso é sinal de TDAH. Se você está prestando atenção, não está concentrado no que eu estou falando, vai verificar um TDAH. Tchau, tchau. Curte, compartilha.